Mas o meu ponto é, sim, é uma peça grande, é uma peça trabalhosa, é uma peça. Deixa eu mudar aqui a câmera para eu falar direto com vocês. É uma peça grande, é uma peça que dá trabalho. Dá trabalho assim, porque demora para fazer. Porque o ponto em si é um ponto fácil, né? É bem repetitivo. Mas dá trabalho por quê? Porque é uma peça grande, porque demora para fazer, porque tem muito arremate. Depois no final vocês vão ver. Quem fez a almofada do Stitch ou acompanhou os vídeos viu que no final fica um monte de arremate pra gente fazer. Aí tem que parar ali e ficar, né, escondendo os fios, amarrando e tudo mais. Então, não é uma peça barata. A gente tem que aprender que artesanato é caro, né? Tem sim quem faz por hobby e tem quem faz como trabalho, né? Você, quem me segue aqui já há algum tempo sabe que quando eu comecei a desenvolver receitas, eu ainda aceitava algumas encomendas, mas logo eu tive que parar, porque criar receitas é uma coisa que me dava muito trabalho, é uma coisa que demora sim, dias, dependendo do projeto, mais de mês, e aí a gente tem que lidar com aquela questão da pirataria, né? Que ultimamente eu não tenho ficado sabendo das minhas receitas, mas logo, lógico que lá atrás, toda vez. E isso acontece, sempre aconteceu, e eu não vejo uma perspectiva de que não vá continuar acontecendo, né? Eu até acompanho algumas crocheteiras aí no Instagram. Eu tenho usado muito pouco, mas eu tenho acompanhado, assim, elas postando, ai, acabei de lançar, em 5 minutos já tá rodopiando, né, pelo Instagram, né, enfim, ai, liberei a receita hoje, no outro dia, aliás, liberei a receita ontem, hoje já tá, né, já piratearam. Então é uma coisa assim que desgasta, né, quem trabalha. Vou falar, ah, eu só queria ajudar uma amiga e não sei o quê. Mas ninguém pensa no lado da artesã, né? Que ficou ali sofrendo para criar aquela receita e é o trabalho dela, é através da venda daquela receita que ela vai conseguir se manter para continuar criando receitas. E é por isso que eu vejo que muitas artesãs vêm desistindo dessa criação de receitas, né? Eu mesma diminui muito, né? Desde quando eu comecei. E isso é uma das coisas que mexem, né, com a nossa saúde mental, porque você vê um trabalho ali que você se empenha sendo totalmente desvalorizado. Mas enfim, eu fugi um pouco não, eu fugi totalmente da onde eu estava indo, que era a questão de você valorizar o artesanato. O artesanato, a gente tem que aprender que não é uma coisa barata. Sabe? Hoje em dia, lógico que tem artesanatos e artesanatos, mas a peça artesanal é uma peça que não é feita por uma máquina e não é feita em série, né? Nunca vai ser. Então, de repente, você fala assim: ah, mas esse bonequinho de amigurumi custa tanto. Se eu for comprar um bonequinho de pelúcia do mesmo personagem, é muito mais barato. Tá, mas você tem que ver se você, né? Se você quer ter aquela peça que foi feita ali, né? Com carinho, que foi criada toda ali, né, por alguém, às vezes é uma peça única, né? Tem gente que cria uma peça e não faz mais, enfim, tem várias questões aí por trás disso, não vou entrar muito nesse assunto. A minha questão é, o artesanato tem sim que ser valorizado por quem, não só pelos clientes, não esperem que eles, né, ai, tudo bem, é esse valor, não acho caro, tem que ser mesmo. Claro que tem gente com consciência, com essa consciência, mas tem gente que não. Então, você que trabalha com isso, você que cria, né? Você não tem que falar, ah, eu vou fazer baratinho, porque senão ninguém compra. Muito pelo contrário, você tem que se valorizar. Por quê? Porque você perdeu o seu tempo de trabalho, você gastou com material, enfim, tem toda aquela questão que todo mundo já sabe. Então, o que eu estava falando, nossa, gente, a minha terapeuta fala muito isso, que eu ramifico os assuntos assim e vou para cada hora para um lugar, mas vamos voltar aqui para, não para a raiz, mas para o tronco, pelo menos, da árvore, do que eu estava falando. Essa manta que a gente está fazendo,
Ela vai demorar horas e horas para ficar pronta. É um trabalho grande, vai gastar bastante material, como eu falei, vai dar trabalho. E para você vender, não vai ser barato. Só que você não vai falar assim, eu vou vender a R$ 100, porque senão ninguém compra. Então, né, se você quer trabalhar com isso, você tem que colocar um preço justo. Então, você tem sim, por isso que eu coloco, né, para facilitar para quem vai comprar a receita, para quem vai fazer, para quem vai assistir o vídeo. Por isso que eu sempre coloco a quantidade de material ali, porque na hora que você vai começar, você já sabe, eu vou gastar tantos novelos. Então, quanto é cada novelo? Então, de material eu vou gastar isso daqui, né? Se tem olhinho, se tem narizinho, focinho, se tem enchimento, que aqui no caso não tem. Então, quando eu faço ali a minha lista de materiais, eu procuro já colocar tudo, porque antes de você começar a fazer, você já sabe quanto você vai gastar, pelo menos de material. Isso você tem que colocar lá na precificação. Tem muita gente que vem me perguntar, né? Mas quanto eu cobro? E tem toda uma questão por trás, gente, de onde você mora, de quanto você paga do material, do tempo que você demora para fazer crochê. Tem gente que é muito mais devagar e tem gente que é muito mais rápido, né? Então eu não dou valores, né? Eu falo sempre que as pessoas têm que estudar precificação. E eu devia fazer um vídeo separado com isso, né? Mas enfim. O básico é você saber quanto você gastou de material e quantas horas você gastou para fazer aquele trabalho e quanto você quer cobrar a sua hora, tá? É o básico, assim. Então, e quanto você quer ter de lucro, tá? E aí você tem que vender. Ai, mas ficou super caro. Se ficou super caro, é porque é o quanto aquela peça vale. É o seu tempo, é o seu trabalho, é o seu gasto. Você não vai gastar 500, R$ 600 para fazer uma coisa e vai vender ela por 100. Não, não faz o menor sentido, tá, gente? Então, é aquilo. Se você faz por hobby, ok, faça para você, dê de presente, ó, tudo certo. Agora, se você faz porque é o seu trabalho, você tem que valorizar o seu trabalho e tem que ensinar assim as pessoas que elas também têm que valorizar. Então, é aquilo que a gente fala do cliente certo, né? Não é fácil achar o cliente certo. Mas quem quer, quem valoriza, quem entende que aquilo ali foi feito, né, por uma pessoa e que aquela pessoa demorou e que teve trabalho e não foi uma máquina, né, vai pagar o valor que vale. Então é assim, tem toda aquela questão. Existem, por exemplo, aqui do que a gente está fazendo, a manta do Stitch. Existem várias mantas por aí sendo vendidas nas lojas, de vários tecidos, enfim. Mas essa daqui não tem nenhuma máquina que vai fazer. Pode até ter parecido aquelas que fazem, né? Tem um tipo de. Eu não sei nem falar, mas um tipo de tricô, alguma coisa assim, né? Igual aquelas blusas que são, né? Mas que você vê que não foi feito à mão, foi uma máquina que fez, né? Então, tem toda essa questão. Se a pessoa quer aquilo que é artesanal, ela tem que entender que ela tem que pagar o preço do artesanal.